Fala pessoal, tranquilidade, professor Fred Cortes. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o episódio chamado A Noite das Garrafadas. Ao contrário do que você deve estar pensando, não tem relação assim especificamente com bebedeira. Bem, embora tenha relação com o recipiente da bebedeira, que é a garrafa. A Noite das Garrafadas, ela foi um episódio considerado chave para a gente entender aí a abdicação de Dom Pedro I aqui no Brasil, em abril de 1831. Mas antes da gente falar da abdicação de Dom Pedro I, vamos falar um pouquinho da crise do primeiro reinado. Dom Pedro I, quando assumiu, quando proclamou a independência, ele demonstrou já desde o início do seu governo um certo autoritarismo. Vale lembrar aí o fechamento da Assembleia Constituinte em 1823 e o fato dele ter outorgado a primeira Constituição do Brasil. Pois é, isso é. A primeira Constituição brasileira foi outorgada pelo imperador, ou seja, ela foi imposta. E, óbvio, tinha um caráter extremamente centralizador, autoritário. E essa talvez tenha sido a marca do governo de Dom Pedro I, esse autoritarismo. É importante a gente ressaltar também que Dom Pedro I vinha de uma linhagem, uma origem política ligada ao absolutismo ainda. Então, ao longo do período de governo de Dom Pedro I, o chamado Primeiro Reinado, o autoritarismo político foi a marca do seu governo. Então, isso acabou provocando uma insatisfação muito grande por parte de algumas elites locais brasileiras que haviam, inclusive, o apoiado na decretação da independência do Brasil em 1822. Cara, um outro fato marcante, assim, além do autoritarismo político, foi a crise econômica pela qual o Primeiro Reinado foi marcado. Especificamente aí uma crise ligada aos principais produtos de exportação do Brasil. O açúcar, que já estava em crise há algum tempo, principalmente por conta da concorrência holandesa nas Antilhas, o algodão também, que havia entrado em crise muito em função do processo da Revolução Industrial e da concorrência dos Estados Unidos, e o tabaco também, que havia entrado em crise depois de uma decretação do próprio imperador, obrigando a redução da produção do tabaco. Isso porque o tabaco era utilizado, ele era produzido, ele é plantado com o objetivo de ser utilizado como moeda de troca na aquisição de escravos. Tá? Pois bem, além do autoritarismo político e dessa crise econômica, a imagem pública de Dom Pedro I estava muito desgastada. O Brasil havia participado de uma guerra, chamada Guerra de Cisplatina, e o Brasil havia perdido um território. A antiga província de Cisplatina, que é o atual Uruguai, havia conquistado a independência em relação ao Brasil. Então a imagem pública de Dom Pedro estava bem arranhada. E os jornais faziam aí uma série de questionamentos em relação à figura do imperador. E dentro desse contexto de críticas ao Primeiro Reinado, havia um jornalista de Minas Gerais chamado Líbero Badaró, que foi assassinado, se eu não me engano, em novembro de 1830. Ele foi assassinado e atribuíram o assassinato do Líbero Badaró ao Dom Pedro, assim, como se Dom Pedro ou alguma pessoa ligada a ele tivesse mandado assassinar o Líbero Badaró. Isso foi razão para que a oposição ao imperador crescesse de uma maneira relativamente grande na província de Minas Gerais. E aí, o que o Dom Pedro I resolve fazer? Ir até o local para tentar acalmar os ânimos, conversar com as elites locais e explicar que, segundo ele, não havia nenhuma relação entre a sua figura e a morte de Líbero Badaró. Mas dizem as más línguas, dizem as fofocas, que Dom Pedro II não consegue resolver isso. E volta um pouco triste, cabisbaixo por conta dessa situação. Cara, em março de 1831, alguns aliados de Dom Pedro resolveram então fazer uma recepção de boas-vindas ao imperador aqui na cidade do Rio de Janeiro, pelas ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, numa tentativa de demonstrar apoio, o apoio ao imperador e também alegrar um pouco mais o imperador, que estava tristinho, coitado. Dom Pedro I estava triste. Então, assim foi organizada essa festa. O grande problema é que os apoiadores de Dom Pedro I
principalmente comerciantes de origem portuguesa, não contavam que essa festinha de boas-vindas, né, que nesta festinha de boas-vindas iria aparecer uma galera da oposição. Pois é, os apoiadores de Dom Pedro I acabaram entrando em confronto contra os oposicionistas do imperador pelas ruas do Rio de Janeiro, onde os dois grupos se enfrentaram com extrema violência, com pedaços de paus, pedras e garrafas, cacos de vidro, e garrafas que eram atiradas de um lado para o outro. Daí o nome deste episódio ser conhecido como a Noite das Garrafadas, ou seja, a Noite das Garrafadas, um episódio no qual apoiadores e opositores de Dom Pedro I se enfrentaram pelas ruas do Rio de Janeiro em março de 1831. A imagem pública de Dom Pedro, o autoritarismo e a crise econômica eram tão fortes, tão intensos, que o Dom Pedro I perdeu uma boa parte do seu apoio, a base que o sustentava. E muito pressionado, sem esse apoio político, Dom Pedro I acabou renunciando, então, em abril de 1831. A gente costuma dizer que o motivo direto da abdicação de Dom Pedro I acabou sendo a Noite das Garrafadas, um episódio no qual demonstrou-se ali que ele já não tinha mais poder para comandar da maneira como comandava. Agora, uma outra história interessante é que a abdicação de Dom Pedro I gerou um pequeno problema para a história do Brasil, pequeno mesmo, de apenas 5 anos de idade, que foi o Pedrinho, o Pedro de Alcântara, que quando Dom Pedro I abdicou, seu filho tinha 5 anos, gerando aí um problemaço para a história do Brasil. Mas isso aí é uma outra história, depois eu conto. Mais uma vez, queria agradecer a presença de vocês. Não esquece de curtir, de compartilhar e vamos juntos compartilhar o conhecimento. Um grande abraço.